Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos refletir juntos no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Mas antes de irmos para a reflexão, já deixa aqui seu like, clicando no joinha. Se você não está inscrito ou inscrita aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. E para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa família Despertai. Vamos para a nossa reflexão? E depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Existem perguntas que mudam completamente a nossa vida. E uma das perguntas mais profundas feitas por Jesus está aqui neste versículo. Tu me amas? Não é uma pergunta sobre religião. Não é sobre aparência espiritual. É sobre o amor, o verdadeiro amor. Porque antes de confiar uma missão, Jesus olha para o coração. Sim, preste atenção. Antes de confiar uma missão, Jesus olha para o coração. Esse momento ele acontece depois da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus já foi crucificado, e aqui já é depois da ressurreição. Jesus já foi crucificado e ressuscitou. Quem escreveu este evangelho foi João, o discípulo de Jesus, e testemunha daqueles acontecimentos. Aqui Jesus já havia sido crucificado e ressuscitado. Os discípulos estavam emocionalmente abalados, já estavam confusos e muito inseguros. E Pedro carrega uma dor silenciosa, muito, muito profunda. Porque antes da crucificação, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. O mesmo Pedro que dizia estar disposto a morrer por Jesus, teve medo e o negou diante das pessoas. Imagine o peso emocional que ele carregava. Culpa, vergonha, arrependimento. Então Jesus aparece novamente aos discípulos às margens do mar da Galileia. Eles estavam ali pescando. E depois de uma refeição, Jesus olha para Pedro e pergunta: Tu me amas? Jesus não faz essa pergunta para humilhar Pedro. Ele faz para restaurá-lo, para curá-lo. E existe algo muito profundo aqui. Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o ama. Isso acontece porque Pedro o havia negado 3 vezes. Ou seja, Jesus não estava expondo a ferida, ele estava curando a ferida. Porque cada vez que Pedro negou Jesus, causou uma ferida, causou uma dor. Então, cada ferida ela tem que ser curada, tratada individualmente. E é exatamente isso que Jesus fazia aqui. Naquele tempo, declarar amor e fidelidade a um mestre tinha um peso espiritual e também um peso social muito forte. E ao perguntar isso diante de outros discípulos, Jesus também estava devolvendo dignidade e propósito a Pedro. Ou seja, ele não estava expondo Pedro, e sim posicionando o Pedro diante dos outros. Depois de cada resposta, Jesus dizia: Apacenta minhas ovelhas.
Isso significa: continue sua missão. Eu ainda confio em você. Seu erro não anulou o seu propósito. Esse evangelho fala profundamente com os dias de hoje. Muitas pessoas acreditam que depois de errar, perderam o valor diante de Deus. Carregam culpa, vergonha e pensamentos como: Deus não pode mais me usar. Eu falhei demais. Estraguei tudo. Não sou digno. Mas em João 21:15 mostra algo poderoso. Deus não define você apenas pelos seus piores momentos. Jesus sabia da queda de Pedro e, mesmo assim, escolheu restaurá-lo. Isso nos ensina que arrependimento verdadeiro pode se transformar em amadurecimento espiritual. Arrependimento verdadeiro pode se transformar em amadurecimento espiritual. Não é fingir que arrependeu, não por conveniência, mas por arrependimento mesmo, por transformação. Este versículo ele vem nos ensinar que Deus, ele se importa mais com transformação do que perfeição. O amor verdadeiro se prova na permanência. Esse versículo vem nos ensinar que nossos erros não anulam automaticamente o nosso propósito. Jesus continua restaurando pessoas feridas e, principalmente, quem experimenta a misericórdia de Deus nunca mais olha para si mesmo da mesma forma. Talvez hoje você esteja vivendo como Pedro, carregando culpa, vergonha, arrependimentos silenciosos. Talvez ninguém saiba, mas você sente que falhou consigo mesmo, com pessoas ou até mesmo com Deus. Em João 21:15, ele nos lembra: Jesus não se aproxima apenas da nossa melhor versão, ele também se aproxima das nossas feridas. Por isso, não permita que seus erros afastem você da presença de Deus. Porque o mesmo Jesus que conhece as suas falhas, ele também conhece o seu coração. Pedro pensou que sua história tinha terminado na negação, mas Jesus, ele transformou o lugar de queda em lugar de restauração. E talvez hoje Deus também esteja perguntando: você ainda me ama? Porque quando existe amor verdadeiro, ainda existe recomeço. Despertai! Seu erro pode ter machucado sua caminhada, mas não é maior do que a capacidade de Deus de restaurar a sua vida. Que Deus te abençoe, te ilumine, te restaure, te reerga. Que Deus venha com toda a sua unção, te mostrando que os seus erros não são maiores do que aquilo que Ele tem para a sua vida, do que aquele propósito que Ele tem para a sua vida. Que as suas falhas não são mais importantes do que a transformação que vai acontecer na sua vida e através dela vai transformar outras vidas. Então, responda para Deus esta pergunta aqui nos comentários. Ele está te perguntando. Responda para ele aqui nos comentários. Você ainda me ama? Eu sou Rosimeire Caetano. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. E se você sentir no seu coração, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Um grande abraço e fique com Deus.